Tudo começou com uma mancha de sangue seco na minha bochecha. De onde veio isso? Não vinha de mim. Examinei meu corpo inteiro no banheiro e não conseguia encontrar nenhum arranhão. Minha cabeça parecia vazia. Eu não conseguia lembrar de onde veio o sangue, mas também não conseguia lembrar de nada. Tudo começou essa manhã. Girei meu pescoço em direção ao meu despertador. 11 horas. Acordei e fui ao banheiro. Vi o sangue no espelho e percebi que não conseguia me lembrar de nada. Qual é a palavra mesmo? Amnésia. Encontrei a resposta em algum lugar dentro da minha cabeça nesse momento. De pé no quarto vazio, olhando para a cama desfeita, percebi que a palavra amnésia não parecia muito correta. Recorrente, amnésia dissociativa recorrente. De alguma forma, eu sabia que essa era a expressão correta, mas era só isso também. Minha mente era um cofre e eu ainda não tinha encontrado a chave certa. Meu quarto estava vazio, as persianas fechadas. A alguns metros da cama havia uma escrivaninha de madeira falsa com aparência nova. Em cima dela, um notebook. A tela estava escura, mas a luz emanava do botão liga e desliga, indicando que estava em modo de espera. Saí do quarto. O corredor lá fora parecia tão familiar. Paredes brancas e carpete cinza pareciam muito naturais para mim. Minha casa. Passei por uma porta fechada. Quando estendi a mão para girar a maçaneta, uma coisa veio à mente. Quarto de visitas. Deixei a porta fechada. De alguma forma, senti que o que eu estava procurando estava em outro lugar e não ali. O corredor terminava em uma escadaria. No final da escada, havia uma grande porta de madeira com um painel de vidro, claramente a porta da frente. Um reflexo desconhecido me guiou para longe da porta, em direção a uma cozinha aberta e área de jantar. Vi um sofá e uma poltrona em uma sala adjacente à cozinha e uma porta de vidro atrás. Sala de estar e quintal. Essa cozinha também era familiar, mas estava em um estado de desordem. Pratos sujos enchiam não apenas a pia, mas também a área do balcão ao redor. Armários estavam faltando pedaços, um saco de açúcar e latas de vegetais estavam quebrados no chão. A geladeira aberta e o cheiro de leite estragado saía dela. Com uma mão no nariz, fechei. Meu olhar se voltou para a mesa de jantar. Em um local de caos, era a única coisa intacta. Sobre ela estava uma folha de caderno cheia de escritas. Minha lista. Instintivamente, de alguma forma, eu sabia que o conteúdo dessa folha era importante para mim. Ao pegar, percebi que todas as palavras que enchiam a página não eram apenas familiares, eram minhas. Do primeiro A na página até o último Z, eu podia dizer que era a minha caligrafia. Eu escrevi tudo nesta folha, mas não tinha nenhuma lembrança de ter feito isso. A lista é composta de 10 regras, numericamente ordenadas de cima para baixo. As 5 primeiras, escritas com minha caligrafia mais caprichada. A sexta também está em uma escrita caprichada, porém, em vez de azul, está em caneta preta. A sétima, escrita em tinta vermelha, uma caligrafia longa e confusa, claramente minha, mas dessa vez demonstrando falta de capricho. As últimas 3 regras, escritas com um marcador verde grosso. Elas são confusas e desconexas e ocupam mais da metade da página. Meus olhos percorreram a página. Nada disso fez sentido para mim no começo, como se eu estivesse lendo uma língua estrangeira. Obviamente, eu sabia o que cada palavra significava, mas era como se elas não se encaixassem. Então, uma de cada vez, as regras da lista começaram a desencadear memórias no fundo da minha cabeça. Só então me lembrei de tê-las escrito. Regra número 1. Seu nome é Thales Almeida. Você mora na Rua das Acácias, na cidade de Gales, com sua esposa Rebeca. Fique ciente disso. Rebeca. Um pouco da minha mente estava começando a clarear. Rebeca,
Minha esposa, ela tinha cabelos escuros e uma pele clara. Não, isso não estava certo. O cabelo dela era loiro, mas ela tinha começado a tingi-lo recentemente. Ela gostava de pintar o cabelo sempre. Há quanto tempo estávamos casados? Não muito tempo. Alguns anos, talvez, mas ainda estou com dificuldade para lembrar quantos. Eu sabia quem ela era e conseguia imaginá-la em minha mente, mas não tinha lembranças de nós dois juntos. Só conseguia imaginá-la sozinha em uma extensão infinita de preto, usando um vestido branco com rosas vermelhas. Ela está sorrindo e seu cabelo bagunçado cobre parte de seu rosto. Então, li a próxima regra. Regra número 2. Você tem uma placa de aço na cabeça. Você sofreu um dano cerebral agudo durante uma tentativa de assalto. É importante saber isso também. Depois que li isso, tropecei para trás como se tivesse sido empurrado. Minhas pernas mal me seguravam. Imagens desagradáveis e memórias violentas estavam de repente voltando ao lugar. Com minha mão tremendo, alcancei o lado esquerdo do meu crânio. Bati com um dedo trêmulo. Um ruído metálico ecoou lá dentro. Claro, eu fui assaltado. Foi em janeiro. Rebecca estava comigo. Estávamos voltando do cinema. Não, de um teatro, eu acho. Desculpe, algumas das memórias ainda estão voltando. Eu não tinha gostado da peça. Não foi nem de longe tão engraçada quanto eu tinha imaginado. Rebecca tinha adorado. Não tínhamos conseguido estacionar perto do teatro. Estávamos a vários quarteirões de distância. Recomendei que cortássemos caminho por um beco. É interior, eu disse a ela. É perfeitamente seguro. Ela estava relutante e me lembrou que havia um serial killer solto na área que ainda não tinha sido identificado. Ignorei seus protestos e a arrastei pelo beco. Um homem estava esperando lá. Não um serial killer, apenas um ladrão comum. Ele tinha uma arma, sua mão tremia. Ele devia estar nervoso. Por que ele deveria estar nervoso? Era ele quem estava nos assaltando. Passa a carteira, ele disse. Não houve discussão da minha parte. Eu sabia que não podia reagir. A bolsa também. O rosto de Rebecca parecia pálido, mesmo emoldurado por seus cabelos loiros. Ok, mas deixa eu pegar minhas chaves primeiro, minha esposa falou. Não, agora, ele exigiu. Por favor, ela disse, enquanto enfiava a mão na bolsa. O homem levantou a arma. Ela realmente estava apenas pegando suas chaves, mas ele deve ter pensado que Rebecca tinha alguma arma. Joguei meu corpo na frente dela. Então, ouvi um estrondo ensurdecedor e tudo ficou escuro. A próxima coisa de que me lembro é do hospital. A bala estilhaçou parte do meu crânio, mas não me matou. Parte do meu crânio ficou alojada no meu córtex cerebral. Coloquei o papel de lado. A memória havia parado ali. Era o que eu consegui lembrar lendo essa segunda regra. Havia uma parte de mim que achava que eu não deveria ler mais, que eu não deveria deixar mais memórias voltarem. Instintivamente, eu sabia que o resto dos itens da lista me deixariam confusos ou com mais medo, mas eu não conseguia parar. Regra número 3. Você sofre de amnésia dissociativa recorrente devido ao dano. O Dr. Phillips instruiu você a fazer uma lista de fatos importantes para ajudar a restaurar sua memória quando ela for esquecida. Pode chamar de lista de regras para que se lembre com mais facilidade. É fundamental que você se concentre nas coisas que você documentou, pois a criação de falsas memórias é uma preocupação em potencial. O Dr. Phillips era meu terapeuta. Ele era um homem velho e paciente. Rebecca o havia encontrado. Na verdade, disse que ele tinha um doutorado de uma faculdade de renome. Você vai ter esses episódios de esquecimento por um tempo, talvez até para sempre, mas lembretes visuais devem dar uma dica para o seu hipocampo recuperar memórias que você enterrou. Foi o que o doutor disse. Essa foi minha inspiração para fazer a lista. Há quanto tempo isso tinha sido?
Dias? Semanas? Meses? Nesse ponto, pequenas memórias estavam voltando em flashes. É difícil explicar, mas era como se eu tivesse curtas metragens passando na minha cabeça, mas certas cenas estavam faltando. Regra número 4. Sua amnésia geralmente é desencadeada por períodos de estresse extremo. É importante que você relaxe e mantenha a cabeça limpa. Olhei para cima do papel para a bagunça da cozinha que me cercava. Uma poça de suco e cenouras amassadas cobria parte do chão. As cenouras tinham ficado marrons. Ainda não sei quanto tempo fiquei dormindo. Imaginei que o que quer que tenha criado essa bagunça deve ter desencadeado minha amnésia. Fomos roubados, será? O engraçado é que não me lembro de como a bagunça foi feita. Não me lembro de muita coisa antes de estar no banheiro, na verdade. Mal me lembro de acordar. A primeira coisa que me lembro é do sangue seco do meu rosto. Ler essa última regra que falei desencadeou algumas breves memórias de quando o Dr. Phillips e Rebecca me disseram que eu tinha desmaiado antes. Mas eu ainda não tinha nenhuma lembrança do apagão mais recente que me colocou onde eu estava agora. Então, resolvi continuar lendo. Regra número 5. Você trabalha no supermercado local. O Dr. Phillips disse que seria útil para sua mente receber novos estímulos diariamente. Rebecca trabalha em casa. Eu tinha esquecido do trabalho. Pensei brevemente em ligar para meu patrão, mas imaginei, com base no estado de desordem em minha casa, que eu provavelmente tinha problemas maiores para resolver. Eu não gostava do meu trabalho, estava muito abaixo do meu nível de inteligência, mas era fácil para o supermercado me treinar novamente se as memórias de como fazer meu trabalho desaparecessem. Esse item na lista desencadeou uma série de memórias. Rebecca é uma transcritora médica. Ela digita as gravações de áudio das anotações médicas para que tenham uma cópia escrita. É por isso que ela trabalhava em casa. Antes do meu acidente, antes de eu ser baleado, eu era contador em uma grande empresa. Isso rendeu muito dinheiro e nos deu essa casa. Acho que, antes do acidente, nós planejávamos ter filhos. Ela sempre quis 2, um menino e uma menina. Eles teriam o nome dos avós dela, Lincoln e Clara. Minha mente estava cheia de imagens do rosto de Rebecca manchado de lágrimas, enquanto ela me dizia para não me culpar. Não poderíamos ter filhos agora. Minha perda de memória era um problema muito grande. Voltei para o papel. A próxima regra era a primeira que parecia ter sido escrita em um momento diferente do resto. Regra número 6. Em agosto, seu primo Silvio se mudou para morar com você e Rebecca. Ele também trabalha na sua casa. Silvio é o meu único membro vivo da família. O resto morreu em um acidente de carro quando ele e eu éramos apenas crianças. Na verdade, não nos víamos há anos, mas ele me procurou depois do assalto. Ele sempre foi meio nerd, o tipo que tinha habilidades insanas de programação de computadores. Era isso que ele fazia de casa remotamente. Silvio foi gentil o suficiente para se oferecer para ajudar a cuidar das coisas depois do meu ferimento, embora eu sempre tenha sentido que ele estava apenas usando a oportunidade para se mudar para uma casa melhor. Ainda assim, ele ajudou com as tarefas e cuidou de coisas estressantes que o médico havia recomendado que eu ficasse longe, como pagar contas, por exemplo. Rebecca achou legal ter outra pessoa trazendo dinheiro para casa, embora ela tenha ficado cautelosa no começo, porque nunca tinha ouvido falar desse meu primo antes. Silvio e eu nunca fomos muito próximos e, como eu disse, não nos víamos com frequência. Nesse ponto, ocorreu-me exatamente o quão sozinho eu estava. Não havia movimento ou rangido na casa, apenas um silêncio sufocante. Se Rebecca e Silvio trabalham em casa, eles não deveriam estar aqui? Levantei-me da mesa da cozinha e fui na ponta dos pés até a sala de estar, também em ruínas.
As 2 cadeiras que eu tinha visto antes estavam em boas condições, mas o resto da sala estava destruída. Uma tela plana virada no chão. No canto da sala, apoiado contra a parede, havia um longo pedaço de madeira com uma grande cabeça de metal. Um martelo. A cabeça do martelo era diferente da cor ao redor. Era de uma cor um pouco escura e seca. Sangue. Algo ruim tinha acontecido nesta casa. Olhei para a porta de vidro que dava para o nosso quintal. As persianas estavam fechadas, bloqueando o lado de fora. Havia lama seca no chão ao redor da porta. Os cantos da minha visão estavam começando a ficar cinza, minha cabeça pesada, e eu tinha uma vontade enorme de deitar. Minha própria voz começou a gritar na minha cabeça, tentando me convencer. Não vá dormir. Mas eu estou tão cansado. É o estresse. Está provocando outro apagão. Merda. Preciso respirar e relaxar. Meu peito arfou e minha respiração rápida e irregular. Respirei fundo. O cinza na minha visão começou a desaparecer. O ar encheu meus pulmões e meu coração começou a bater em um ritmo mais regular. Depois de alguns minutos, me senti normal novamente. Levantei-me lentamente e voltei para a mesa da cozinha. Uma parte de mim sabia que eu tinha que terminar de ler, entender a lista. Regra número 7. Rebeca ainda me ama? Lágrimas brotaram em meus olhos. Lembrei, estávamos tendo problemas. Visões de Rebeca e eu gritando encheram minha cabeça. Desculpe, eu não consigo manter tudo em ordem, estou fazendo o meu melhor. Esse é o seu melhor, Thales? Estou cansada de lembrar você de quem eu sou. Estou cansada de receber ligações da polícia porque você dormiu na beira da estrada. Eu não pedi por isso. Eu tô fazendo o meu melhor para nos sustentar. Sustentar a gente? O único que faz algo é o Silvio. Rebeca e eu gritamos um com o outro. Há várias memórias como essa. Ela e eu brigando sobre minha amnésia. Em algumas dessas memórias, consigo dizer sobre o que estamos brigando. Outras não. Silvio geralmente é um tema recorrente de nossas brigas, mas nem sempre fica claro o porquê. Fiquei olhando para a lista. A próxima regra foi a primeira escrita com o verde. Regra número 8. Rebeca e Silvio estão ficando muito próximos. Eles provavelmente estão fazendo coisas no quarto enquanto estou no trabalho. Eu me odeio. Próxima coisa a fazer é matar todos nós. Meu Deus, eu escrevi isso. Paranoia, depressão, ambas as coisas se tornaram notáveis na minha existência recente. Rebeca geralmente era fria comigo. Inúmeras lembranças dela me ignorando ou me tratando como um idiota dançavam diante dos meus olhos. Lembrei-me de estar nervoso enquanto eu estava em pé no mercado ensacando compras, pensando neles sozinhos juntos. A dor de como isso parecia ainda doía. Percebi que estava chorando. Todas essas memórias dolorosas estavam vindo à tona de uma vez. Eu vou matar todos. Eu tinha escrito isso. Eu tinha matado minha esposa e meu primo, então? Não conseguia lembrar. Lembro-me de ficar tão chateado com os dois, mas também me lembro de ainda sentir todo o amor do mundo por Rebeca. Eu não poderia tê-los matado? Poderia? Então, uma frase abriu o caminho até a superfície das ideias conflitantes na minha cabeça. Quarto de visitas. Eu praticamente corri escada acima. As memórias estavam começando a voltar, mas eu queria ver pessoalmente antes que elas voltassem. A porta do quarto de visitas permanecia perfeitamente fechada, com as paredes vazias ao lado e o chão limpo abaixo dela. Quando eu abri a porta, minha visão se encheu de vermelho. A cama estava manchada de vermelho, as paredes estavam manchadas de vermelho, até o maldito teto. Havia sangue cobrindo a maior parte do quarto. Era sangue velho e seco. Tudo o que eu conseguia sentir era o cheiro enjoativo de ferro. Senti uma pressão aumentar no meu peito. Eu conseguia lembrar do som de um martelo batendo em algo macio e molhado. Eu conseguia lembrar de um grito, o grito de uma mulher. Rebeca. Coloquei a mão sobre a boca e saí do quarto. Lutei para manter a compostura.
Nuvens cinzentas já estavam começando a preencher minha visão, mas eu estava lutando para me manter calmo. Calma. O estresse excessivo vai fazer eu ter outro apagão. Calma. Se eu tivesse matado Rebecca, queria ter certeza. Não havia corpo no quarto, apesar de toda a lambança, e eu não tinha lembrança de onde poderia tê-lo escondido. Levei quase 15 minutos para voltar para a cozinha. A poucos passos eu tinha que parar e me acalmar. Os mínimos detalhes da morte de Rebecca continuavam se repetindo na minha cabeça. Finalmente consegui me acalmar. Peguei o papel com a intenção de terminar de ler. Regra número 9. Não vá até o jardim. Rebecca está lá. A terra ao redor da porta dos fundos. Ela foi enterrada em nosso jardim. Rebecca amava tanto o jardim. Antes do meu acidente, costumávamos passar horas todos os fins de semana plantando e regando. Era tão tranquilo lá fora. Ela amava planejar o que iríamos plantar todo ano. Tomates, morangos, legumes. Fazia todo sentido enterrá-la em um lugar que ela realmente amasse. Eu posso vê-la na minha mente. Ela está usando um vestido branco com rosas vermelhas. Os músculos ao redor da boca dela relaxaram e caíram em um sorriso macabro. Seu cabelo está coberto de sujeira. Pás cheias de sujeira cobrem seu corpo uma por uma. Eu poderia sair e procurar o corpo, mas seria inútil. Tenho certeza de que ela está lá. A essa altura, levei quase 2 horas para entender toda essa lista. Era apenas uma página, mas lê-la parecia que eu tinha lido um livro inteiro. Só faltava uma regra. Eu estava confiante de que tinha matado Rebecca, talvez o Silvio também. Eu sabia que precisava ligar para a polícia e confessar. Mas primeiro, terminei a lista. Regra número 10. Isso não é o que parece. Verifique o notebook. Essa regra não fez sentido para mim. Eu me lembrava do notebook no meu quarto, mas nada mais. Ainda assim, eu tinha que saber o que significava. Voltar para cima foi difícil. Passar pela porta aberta do quarto de visitas quase me fez vomitar. Fiquei em meu quarto, onde eu tinha percebido pela primeira vez que algo estava errado. O notebook ainda estava ligado, no modo de espera, como eu tinha pensado inicialmente. Não havia senha. Quando cliquei no botão de ligar, ele ganhou vida. A área de trabalho estava limpa, exceto por um único ícone do navegador de internet. Cliquei nele. Ele me levou à tela de pesquisa do Google. Havia 2 favoritos, 2 artigos de notícias diferentes. Arrastei o cursor para um e abri. Uma manchete apareceu na tela. Serial killer da cidade ainda está solto. A história detalhava um serial killer em nossa área. Ele era famoso por invadir casas de mulheres, as amarrava, torturava e depois matava. A polícia ficou perplexa com ele, pois passou meses sem ser capturado. Apesar das cenas horríveis que deixou nas casas das pessoas, sua marca registrada era esmagar os crânios de suas vítimas com um martelo. Martelo. Havia um martelo na sala de estar. Eu tremi. Eu não poderia ser o serial killer, poderia? Esse seria um plot twist óbvio demais. Eu não tinha nenhuma lembrança de ter feito algo assim. Até agora, sempre que eu lia algo que tinha significado para mim, isso desencadeava uma enxurrada de memórias, mas eu não me lembrava de ter matado ninguém. Cliquei no outro link. Era um artigo de 15 anos atrás. Um obituário detalhando um acidente. Família morre em acidente de carro bizarro. Esse artigo trouxe de volta memórias às dúzias. Imagens da van da minha família deslizando, colidindo e atingindo um carro que ia na outra direção. Outro garoto estava sentado ao meu lado no assento. Ele tinha minha idade. O carro nos atingiu do lado dele. Seu corpo foi esmagado. Lembro-me de vê-lo se encolher e se dobrar em um nó de sangue e metal. Lembrei-me do funeral, de pé com um policial ao meu lado, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Lembro-me de enterrá-los todos. Minha mãe, meu pai, minhas tias, meus tios, todos mortos. E o garoto no assento ao meu lado, meu primo, Silvio, também. Eu era o único sobrevivente. O artigo confirma o que eu disse.
Ele lista todos os nomes dos falecidos, incluindo Silvio. Como ele poderia estar morando conosco? Quem era a pessoa que tinha se mudado para nossa casa? Peguei o papel de regras novamente. De novo e de novo, eu o li procurando por qualquer pista que pudesse explicar o que aconteceu. Meus olhos encontraram a regra 3 da lista, que dizia: é fundamental que você se concentre nas coisas que documentou, pois a criação de falsas memórias é uma preocupação em potencial. Criação de falsas memórias. A pessoa que morava conosco, a pessoa que eu tinha dito à minha esposa que era um primo meu, a pessoa que passava o dia todo sozinha com Rebeca enquanto eu estava no trabalho me preocupando, ele não era realmente meu primo. Mas ele foi convincente. Lembro-me de vê-lo amarrar Rebeca na cama. O estresse já estava fazendo minha visão escurecer. Lembro-me do martelo. Lembro-me dela implorando para que eu me levantasse e ajudasse. Lembro-me de lágrimas cobrindo minhas bochechas e me sentindo absolutamente impotente. Lembro-me de Silvio gargalhando loucamente enquanto balançava o martelo contra ela repetidamente. Lembro-me do barulho doentio de ossos quebrando e Rebeca gritando de dor. Lembro-me de seu grito estridente e ensurdecedor. E então, tudo ficou escuro. Acho que descobri o que aconteceu. Esse serial killer, ele me convenceu de que era meu primo. De repente, tenho lembranças de quando o conheci. Ele veio até o hospital logo após o acidente. Não havia mais ninguém lá na hora. Ele trouxe flores, tulipas vermelhas. Nós conversamos sobre o ferimento e minha família. Ele voltava toda semana. Até que eu simplesmente presumi que ele era o mesmo Silvio que eu conhecia quando éramos crianças. Eu tinha convencido Rebeca do mesmo. Não tinha lembranças recentes dele, mas descartei isso como um sintoma do meu ferimento. Ela estava sob muito estresse para realmente questionar. Ele assassinou Rebeca. Eu me pergunto quantas vezes acordei para a realidade e cheguei nessa mesma conclusão. E então apaguei de estresse. A julgar pelo estado de desordem em minha casa e pelo sangue seco no quarto de visitas, essa não é a primeira vez. Eu sei que deveria chamar a polícia, mas minha cabeça está tão pesada. Tudo está nublado. Minha cama parece muito, muito macia. Estou tão cansado. Acho que vou voltar a dormir e ligar para a polícia quando acordar. Não se preocupe, eu vou lembrar. Até a próxima. Obrigado.